Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a Datafolha, que diz que pela primeira vez na pesquisa da Datafolha o número de petistas e bolsonaristas se igualou. Tá? O pessoal está chocado com isso, porque até aqui a Datafolha, por mais... A Datafolha, vocês sabem, né? Aquela que faz a pesquisa ali na porta do presídio, né? Esperando mesmo favorecer o Lula. Todo mundo conhece os números da Datafolha, consistentemente ela ajuda a esquerda em todas as pesquisas, mas nem na Datafolha eles estão conseguindo mais segurar o Lula tanto assim. Pela primeira vez, o número de petistas e bolsonaristas se igualou. A preferência, as pessoas que se declaram petistas diminuíram e as pessoas que se declaram bolsonaristas aumentaram. Vamos entender esse caso aqui, porque isso está gerando o pessoal está apavorado, a imprensa tradicional socialista está apavorada com isso. Mas é o fenômeno que eu venho falando para vocês. Estão batendo no Bolsonaro, vão prender o Bolsonaro, vão fazer isso tudo. Vocês estão dando vantagem para o Bolsonaro, porque no final das contas vocês estão dizendo que o Bolsonaro é o anti-Lula, é o anti-Lula, é o antissistema. Ele é o cara que... Olha como é que o sistema está batendo nele. Vocês estão dando essa vitória para o Bolsonaro e vão continuar batendo. O Alexandre de Moraes muito provavelmente vai condenar Bolsonaro, vai prender Bolsonaro, não sei o que lá, vai dar essa popularidade toda para o Bolsonaro de presente, sem o Bolsonaro precisar fazer absolutamente nada. Essa notícia foi sugerida por Nina, é musa do GDO, Peter Açucarado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, segundo o Datafolha, é muito importante notar isso, porque na minha visão já tem muito mais bolsonarista que petista, há muito tempo no Brasil, mas nos números do Datafolha a gente tem essa situação aqui, ó. Tá aqui o quadro mostrado aqui, ó, petistas, tá aqui, ó, 41, 41, 38, 40, 41, sempre acima dos bolsonaristas, 33, 31, não sei o que lá. Na verdade, a pesquisa deles é assim, ó, num grau de 1 a 5, com 5 sendo a esquerda e 1 sendo a direita, onde que você se declara no espectro ideológico, né? E aí, ou seja, se você joga 1 e 2, você é bolsonarista, tá à direita, né? Petista é 4 e 5, é a esquerda. Na verdade, é entre esquerda e direita isso daqui, né? E neutro é a galera que não tá nem num lado nem no outro, é a galera da isentosfera, né? Pois bem, e você vê que seguidamente a esquerda tem ganho, mas isso aqui só na pesquisa da Datafolha. É muito importante notar. Isso aqui é o fator Datafolha. O ponto que a gente está vendo aqui é que nem a Datafolha está conseguindo mais segurar essa peteca, porque na última pesquisa caiu o número de petistas de 39 para 35 e subiu de bolsonaristas de 31 para 35. Então agora estão empatados os petistas e os bolsonaristas, cada um com 35%, 20% é a isentosfera, 7% é o pessoal perdido que não se encontrou no mundo ainda, né? Então essa é a situação aqui. O que isso está deixando o pessoal preocupado? Está deixando preocupado porque é o seguinte, eles até conseguem entender o petismo perder espaço, porque teve a crise do INSS, teve a crise não sei o que lá, a inflação está comendo solta, o Lula está fazendo um trabalho, um governo que é um governo nada mais nada menos que catastrófico, a economia está de pernas para o ar, ninguém acredita em nada. Então assim, o petismo cair, esse pessoal entende. Se você for ver as análises aqui, essa análise aqui inclusive é essa moça que eu esqueci o nome dela, lá na Rede Globo, e outras pessoas falando também, não sei o que lá, e, enfim, um monte de pessoas aí da Globo News falando sobre isso. A grande dúvida, o que esse pessoal não consegue entender é como que Bolsonaro cresceu. Porque tudo bem, o Lula cair, todo mundo entende, o Lula tá fazendo um monte de merda, né? Então é natural o Lula cair. Agora, por que o Bolsonaro cresceu nessa última pesquisa, né? O que teve de novidade nessa última pesquisa para o Bolsonaro crescer? Porque repara, aqui ó, inclusive se você reparar aqui, ó, nem teve a queda tão grande com a questão da crise lá do pacote fiscal do Haddad, do imposto do PIX. Nada disso afetou muito aqui os petistas aqui. Agora os petistas caíram e os bolsonaristas subiram. Aí, ou seja, você pode entender que isso daqui, os petistas caíram de novo. O escândalo do INSS, eu já avisei para vocês, é muito pior do que Mensalão, do que Petrolão, todo mundo sabe disso. Porque o Mensalão e Petrolão eram roubos que, né, a gente foi roubado, os nossos impostos foram roubados, nós fomos roubados pelo Lula já
no Petrolão, no Mensalão e coisa e tal, mas a verdade é que é um roubo indireto. Ninguém tirou dinheiro da sua conta ou de alguém que você conheça para isso. Foi os nossos impostos que foram perdidos nessa corrupção. No caso do roubo dos aposentados é muito pior, cara, porque é dinheiro do aposentado, né? O dinheiro foi tirado do aposentado ali e dado para sindicato ligado ao Lula, ligado ao irmão do Lula. É um escândalo esse troço, um escândalo enorme esse tipo de coisa, né? E isso tem um potencial de afetar o Lula muito mais. Por quê? O Brasil tem 40% de aposentados, não sei quanto é que é de aposentados, eu estou chutando o número, então tem muitos aposentados no Brasil. Qualquer família tem um aposentado, seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu avô, alguém na sua família é aposentado no final das contas, alguém próximo de você. E muitos desses aposentados, né, quando surgiu esse escândalo, o cara foi olhar lá Ih, caramba, estão descontando, olha só. Estão descontando mesmo do meu dinheiro isso daqui. Ou seja, é um roubo direto contra as pessoas e que as pessoas podem constatar diretamente. É muito pior do que Mensalão e Petrolão e coisa e tal. Então, entender por que o Lula caiu, todo mundo consegue entender. A grande dúvida do pessoal é por que o Bolsonaro subiu nesse momento, porque em tese a gente está com uma campanha massiva que Bolsonaro foi indiciado, que Bolsonaro tentou golpe, que Bolsonaro isso, que Bolsonaro é feio, Bolsonaro é bobo, Bolsonaro deu beliscão no coleguinha no jardim da infância, Bolsonaro roubou mexerica do vizinho e importunou baleia e não sei o que lá. Ou seja, é 100% do tempo, é a coisa mais esdrúxula que existe, né? Porque em tese a imprensa, imagina, se serve para colocar controle no governo, né? Deveria estar inspecionando o Lula, as roubalheiras do Lula, as lambanças do Lula. Fica a imprensa brasileira 100% do tempo defendendo o Lula, passando pano. Não, veja bem como é que a inflação é uma coisa positiva, no final das contas é uma coisa boa, porque você compra menos comida, você vai emagrecer. Olha que coisa bacana, como é bom a inflação do Lula, agradeça ao Lula. A gente está chegando no nível de Cuba. Cuba resolveu o problema da obesidade, morre as pessoas de fome. Resolveu o problema da obesidade, morre todo mundo de fome porque não tem comida. Enfim, a imprensa brasileira nojenta, imprensa, olha só, acho que não dá nem para chamar de imprensa mais, tá? A imprensa de verdade você encontra aqui no YouTube. Rede Globo, Folha de São Paulo, esse pessoal morreu, acabou, viraram porta-voz de governo, né? Não tem mais isso, né? Pois bem, agora, o que acontece? Como é que você explica o aumento do Bolsonaro com o pessoal batendo no Bolsonaro o tempo todo? Porque é isso que a imprensa faz. Elogia o governo atual e critica Bolsonaro. Como é que Bolsonaro cresceu nesse meio tempo? E aí é o que eu falo para vocês, que é o efeito da perseguição ao Bolsonaro. O pessoal acha que está acabando com o Bolsonaro. Não, vamos prender Bolsonaro. É isso daí, vamos botar na cadeia, né? O Alexandre de Moraes está crente que ele vai fazer isso, que ele vai chegar no fato consumado, né? Que ele vai fazer esse julgamento, vai chegar, vai botar lá uma sentença, Bolsonaro cometeu golpe. Aí vai todo mundo falar, tá vendo? Eu não falei que Bolsonaro era golpista? E a gente falou que Bolsonaro era golpista, o golpista do Bolsonaro e não sei o que lá, e pipipi, popopó. Sendo que tá todo mundo vendo que não teve porra nenhuma, que esse negócio foi uma armação enorme, que não tem prova nenhuma com o Bolsonaro, ninguém viu o golpe do Bolsonaro, o golpe do Lula nos aposentados. Você vai lá no Olerite, lá no contra-cheque do seu tio, do seu avô, do seu pai, e você vai ver o desconto indevido lá. Você sabe que teve. O golpe do Bolsonaro, cadê? Onde é que teve o golpe do Bolsonaro? Ninguém viu nada, pô, ninguém percebeu nada. Então, no final das contas, essa é a história. Eles estão achando que batendo no Bolsonaro, estão tirando popularidade do Bolsonaro. Eles estão criando um monstro. Porque eu falo para vocês, com a informação descentralizada e distribuída, criou-se o pessoal, o que você vê muito na sociedade é o antissistema. O pessoal vê que o sistema está podre, que o governo só existe para corrupção, só atrapalha a vida de todo mundo, só quer cobrar imposto e distribuir entre eles, que nenhuma solução do governo resolve porcaria nenhuma para o cidadão de verdade. E aí o pessoal vê o seguinte, caramba, eu quero derrubar esse sistema. Quem é o antissistema? Eu quero votar no antissistema. E quem é o antissistema hoje, o grande antissistema do Brasil? É o Bolsonaro. Olha o sistema perseguindo ele. Olha o Xandão lá batendo nele dia e noite, faça sol, faça chuva. Tá o Xandão emitindo uma nova liminar, emitindo uma nova ordem de prisão, emitindo alguma coisa contra o Bolsonaro, querendo prender Bolsonaro, querendo fazer isso com o Bolsonaro e fazendo dando 48 horas para o Bolsonaro fazer alguma coisa.
Ou seja, o Bolsonaro virou o grande antissistema, o grande anti-Lula. O Lula só está fazendo merda na economia, vai chegar em 2026 com a economia escangalhada completamente, destruída completamente, até o Congresso já está abandonando o Lula, porque já viu que não vai a lugar nenhum esse governo, quem ficar junto nesse navio vai afundar. Então, de novo, vai chegar 2026, a população vai querer o quê? Vai querer um anti-Lula. E quem quer o anti-Lula? O Bolsonaro. O Lula fica batendo no Bolsonaro o tempo todo. O Lula fica ajudando o Bolsonaro dessa forma. Cada vez que o Lula critica o Bolsonaro, eu agradeço. Que bom. Obrigado, Lula, por você ser tão idiota. Continue criticando o Bolsonaro mesmo. É assim que faz. Porque você cria o anti-Lula, que é o Bolsonaro. Não vai ter pra ninguém, meu amigo. Esquece. O Alexandre de Moraes e o Lula batendo no Bolsonaro dia e noite estão garantindo que Bolsonaro vai virar um monstro político no Brasil nos próximos 20 anos. Ah, mas eles vão calar o Bolsonaro, vão proibir o Bolsonaro de falar. É verdade, vão calar o Bolsonaro. Eu tenho certeza disso. Essa vai ser uma das penas do Bolsonaro. Ele vai acabar sendo proibido de usar redes sociais no final das contas. Isso vai mudar alguma coisa? Não, porque basta ele indicar quem é o sucessor dele e pronto. Esse sucessor vai ter o peso do Bolsonaro nessa história, vai ter o apoio do Bolsonaro nessa história e com isso vai ganhar com muita facilidade as eleições em 2026, né? E aí eu já expliquei para vocês, 2026, ganhando alguém da direita, ganhando o candidato Bolsonaro, ele vai poder indicar 3 ministros para o STF. Se a gente tiver uma boa votação, conseguir fazer um Senado decente também, a gente consegue fazer um impeachment de mais um ministro e a gente resolve esse problema rápido. Rapidinho a gente resolve esse problema, desfaz todas essas lambanças que o Alexandre de Moraes está fazendo, bota o Lula na cadeia de novo pelos crimes do INSS, vamos começar o processo contra o Alexandre de Moraes, porque evidentemente tem que ter, esse cara não pode sair livre depois dessa coisa, dessa lambança toda que ele está fazendo. E aí que tá, o pessoal não está entendendo o que está acontecendo. Eles insistem nessa ideia de que, ai, mas como é que pode? A gente bate no Bolsonaro e ele cresce. Ai, não pode ser assim, que coisa é essa? Como é que pode? Eles não estão entendendo este problema. O povo quer o antissistema. O povo está vendo que o Estado está errado, que o Estado só atrapalha, não consegue ajudar. Veja, eu sei que tem uma parte do povo brasileiro que gosta do Estado. A pessoa que recebe Bolsa Família, são pessoas pobres e dependem do Estado e coisa e tal. Mas eles não são a maior parte do povo brasileiro. E a maior parte do povo brasileiro, ao contrário, começa a perceber que o Estado só atrapalha eles, né? Então não tem nenhum programa que o Lula possa criar. O Lula tá doido criando um programa, né? Gás para todos, luz para todos, sei lá o que para todos, bolsa escola, não, pé de meia, não sei o que lá, né? Financiamento de moto, não sei o que lá, um monte de coisa que ele está querendo criar para ajudar alguns grupos de pessoas. O que ele não percebe é que ele ajuda um pequeno grupo de pessoas à custa de inflação, de aumentar a inflação para todo mundo. E aí, com isso, ele perde o voto do resto da galera. Não tem jeito, não tem como o governo tentar fazer crescer a economia por força do governo, é igual você subir em cima de um balde, assim, pegar a alça do balde e tentar subir. Não, eu vou me levantar aqui, eu vou puxar. Não tem como. O governo, para ajudar alguns, tem que atrapalhar outros. E o que está acontecendo é que o governo Lula atrapalha pobres para ajudar outros pobres. E aí ninguém fica satisfeito com essa história, né? Por isso o Lula está caindo, por isso o Bolsonaro está subindo. Quanto mais baterem no Bolsonaro, quanto mais esse processo do, entre aspas, golpe do Xandão for para frente, mais Bolsonaro vai subir. O Xandão está cavando a própria cova dele nessa história. Um outro aspecto curioso disso daqui é que o pessoal está batendo no Sidônio, né? O Sidônio, você lembra que ele entrou? Não, porque agora contratamos um marqueteiro para resolver todos os problemas do Lula, porque o problema do Lula é comunicação. O Lula está fazendo tudo certo. Tudo que o Lula faz é lindo, os números da economia estão maravilhosos, é a comunicação, o povo não percebe isso. E eu avisei na época, não é isso, isso aí não é problema de comunicação. Sim, a comunicação do governo Lula era terrível e continua terrível agora e vai ser terrível sempre, porque o problema é que você não tem como vender produto ruim. Marketing de produto ruim é uma coisa impossível. Você pode até enganar o pessoal por um tempo, mas quando a pessoa percebe que o produto é ruim, acabou, ninguém mais compra, né? Como é que era o nome daquela câmera? TechPix. TechPix, não era isso que era o nome da câmera? Durante o tempo o pessoal comprou aquele negócio, porque pô, tinha propaganda pra caramba, marketing pra caramba, mas não adianta, o negócio é uma porcaria, é caro pra cacete. Então, ou seja, no final das contas, as pessoas param de comprar, né? Produto merda, o pessoal percebe que é uma merda, não tem como fazer marketing de produto merda.
o problema do Lula não é a comunicação, o problema do Lula é o Lula. O Lula que é uma merda. E só para complementar aqui, teve uma outra pesquisa também da MDA-CNT, em que 43% dizem que o governo Lula está pior do que o Bolsonaro. Eu não sei o que pensam esses 34% que dizem que estão melhor do que o Bolsonaro, porque, sinceramente, está uma bosta esse governo do Lula. Mas, enfim, deve ser o pessoal que está trabalhando no governo, deve ser isso. Esses 34% é os artistas que estão ganhando Lei Rouanet, estão ganhando dinheiro do Lula, aí tá melhor para eles, né? Deve ser isso.